Aham, vai pelo tato. Então, estamos nós aqui outra vez. Boa noite. Boa noite. É legal, né, a gente poder compartilhar esses momentos de confraternização, né? Eu entendo isso assim, porque a gente hoje em dia isso está tão difícil, né? As pessoas ficam, né, só no celular e aí não tem muita. Olha! Não tem muita. Apresenta a flor que eu te dei. Que lindo! Quem apresenta a flor que eu te dei. Isso não é uma flor, é uma rosa. Lindo! Aí a gente. E aí a gente começa a fazer um pouquinho dessa comunhão, né? E para as pessoas saberem o quanto é gostoso. Hoje, essa semana, eu estava falando para uma paciente, né? Que às vezes eu falo assim, às vezes eu falo, não, eles também falam, eu sei que você é muito ocupada, não sei o quê. E realmente, hoje, por conta da clínica, está acontecendo várias coisas e a gente, caramba, né? Tem que fazer isso, fazer aquilo, sabe? É muita coisa para fazer, né? E aí eu falei assim, realmente. Eu falei, mas sabe uma coisa que eu não abro mão? É dos meus momentos. Eu não abro mão. Meu momento aqui em casa, meus momentos limpando a minha casa. Hoje mesmo eu estava fazendo, eu faço um pouquinho aqui, um pouquinho ali, também não me acabo nesse negócio, porque eu não nasci para isso. Mas assim, acho que ninguém nasceu, né? Mas então eu fragmento para deixar tudo direitinho, tudo legal. Mas assim, eu estava falando sobre o autocuidado. A gente hoje abriu um SDP de organização financeira, né? Equilíbrio financeiro. E aí eu falei, cara, e você sabe que essa coisa do equilíbrio financeiro também você precisa do autocuidado? Porque se você não tem um autocuidado, você não vai equilibrar nada, muito menos as finanças, né? Se você não tem esse momento com você, e essa coisa de nutrição mesmo, né? E aí, assim, a gente recebe, a gente se enche de coisas boas, porque aí você vai ter coisas boas para dar para o outro, né? Fora disso, não tem. E aí eu estava colocando lá para ela, falei, olha, eu não abro mão de me deitar todo dia no meio do dia. Às vezes é muito pouquinho, tipo 10, às vezes é 50 minutos, uma terapia completa. Mas eu tenho esse momento de relaxamento, de fazer minhas respirações, de sentar aqui com Deus e estar junto com Ele. E aconteceu uma coisa muito interessante essa semana. Teve um dia nessa semana que eu acordei 4h pouca da manhã. Aí, era 4h10, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu fui deitar de novo um pouquinho. Aí fiquei um pouquinho com o Márcio, daqui a pouco eu quero mesmo levantar. Aí me levantei, aí fui caminhar, fiz as minhas falas e tal. E aí fiz, até com o meu cachorro, eu tenho um momento de nutrição afetiva com ele, né? Ele já sabe. Quando eu acabo de andar, eu sento, aí ele já vem correndo, bota a cabeça dele no meu colo, e a gente também tem aquele tempinho ali. E aí eu estava ajeitando as outras coisas e tal, e eu senti um amor tão grande, assim. Sabe aquela coisa, como se eu estivesse recebendo realmente aquela energia, né, de amor, que eu falei para Deus assim, nossa, Senhor, como eu me sinto amada por Ti, né? Nossa, mas que amor, fiz assim, sabe? E aí eu brincando, né, rindo, né, coisa de filho bobo, né? Vem cá, você tem preferido já? Você tem filhos preferidos, Senhor? Aí ele disse assim, não. Ele disse, não, eu só tenho amor. Aí eu falei, tá, ok. Eu sei que ele não tem filhos preferidos, isso era uma brincadeirinha minha. Mas quando ele respondeu, eu só tenho amor, aí eu falei para ele assim, ok, mas tá, então me explica como é que é isso. Aí ele, Aí ele falou assim, os meus filhos recebem o quanto eles acham que merecem. Eu tenho amor para todos eles, mas
cada um recebe a porção que acha que merece, né? Se permite que se receber. permite receber. Cara, eu fiquei assim, sabe? Eu falei, uau. Não, eu adoro, né, esses insights, assim, essas coisas. E aí eu fiquei pensando, né, sobre isso, e eu falei, nossa, verdade. E assim, óbvio, né? Tá. Aí ele meio que me instruiu. Aí eu falei, ok, mas assim, mas como que a gente desenvolve isso, né? Porque assim, eu sei que eu desenvolvi, eu sei que. Aí ele falou, todo filho que acha que merece mais, ele me busca mais. Ele quer, ele gasta esse momento comigo. Todo filho que ama o pai fica grudado no pai, né? Uhum. E aí ele começa realmente a me conhecer, a saber quem eu sou, e a gente vai criando, porque o amor está na relação. Né? Aí eu falei, nossa, verdade. E foi muito legal, porque aí eu levo isso também, né? Essa coisa Hoje eu estava conversando com uma paciente, e aí eu falei com ela, olha, mas porque eu faço tudo pelo meu marido, eu fiz tudo pelo meu marido, agora eu cansei. Aí eu falei, tá, o que você fez? Não, eu sempre trato ele muito bem, eu sempre faço não sei o quê, mas eu não tenho uma devolução, então agora eu não quero mais saber. Eu falei, que interessante. Você sempre não se viu, não se enxergou, não se cuidou, e você acha que você deu isso para ele. Aí ela levou um choque. Eu falei, como assim? A gente só dá aquilo que a gente tem para nós. Aí eu peguei, desenhei um copo, desenhei um copo, gente. Desenhei um copo e botei o copo com água até a metade, ou um pouquinho mais da metade. Eu falei, esse copo aqui, tem alguma coisa para dar para alguém? Aí ela olhou, aí ficou assim, eu falei, tem, né? Mas se você tirar daqui, a ideia é encher o copo, só que se você tirar, você não vai encher esse copo. E a gente só pode dar, aí realmente você vai dar quando você está transbordando. Você não vai tirar de você o pouco que você tem. Né? A gente dá porque está além daquilo do que você tem. Aí a gente dá. Fora disso, você não está dando nada, não. Nem ele está recebendo, nem você está recebendo, e nem você vai ter, minha filha. Acabou essa história. Não tem. Então, assim, mas o que eu faço? Começa a encher teu copo para que ele transporte você em você. Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com você. Porque se você tiver com o seu copo transbordando, primeiro que você não vai ser dependente da dependência do outro. Uma vez eu estava falando para Deus, tipo assim, eu não estou sendo valorizada, né, no meu casamento, mas não estava enxergando, quer fazer isso aqui. Ele falou, para com isso. Quem tem que enxergar o que tu faz sou eu. Eu levo tanta porrada, né? Besta, falando coisa idiota. Então tem que ouvir, né? E aí ele pega e fala, quem tem que ver o que você faz sou eu, e eu estou vendo o que você faz. Quem vai te honrar sou eu. E aí, quando eu resolvi pegar toda essa palhaçada e falar, Senhor, é contigo e tudo aquilo que eu fizer para ti, é eu e o Senhor, e fizer para ele, eu fizer para ela, eu fizer para quem for, é para ti. Né? Eu não preciso ser vista, eu preciso ser vista por ti. E aí pronto. Nossa, cara, é tanta coisa, né? É tanta coisa que precisa ser trabalhada em nós para que a gente possa ter um encontro com a integridade do eu. A identidade, fala, minha querida. Cara, ficou assim, deu muito de encontro comigo. Essa semana mesmo, eu estava assim, refletindo sobre exatamente isso. E assim, eu percebo que
a gente só pode amar o próximo, né, se a gente realmente se amar, né? Assim, é o que você falou, não tem para dar, não tem como dar aquilo que você não tem, né? Então eu comecei a orar, Senhor, eu quero me ver tão grande quanto o meu próximo. Tipo assim, enorme, sabe? Assim, bem grandona mesmo, porque se você é uma melhor maneira de você conseguir amar o próximo, e até a Deus mesmo, porque Jesus falou, né? Porque se você não amar o seu próximo que você vê, você não vai me amar que não vê, né? Então, isso assim, depois que caiu isso no meu coração, eu tenho orado nesse sentido, sabe? E assim, é tão diferente do que o mundo ensina, não é? Não é. Peraí, Arthur. Não é assim, aquela coisa assim, eu me amo porque eu compro uma bolsa cara, viajo. Às vezes isso é só para esconder o que está ali dentro, né? É muito mais que isso, assim, é você cuidar dos seus sentimentos, cuidar das suas emoções, não se colocar em situações de dificuldade, sabe? Se preservar mesmo, viver, dar importância àquilo que tem importância, e você só aprende realmente esse amor se você tiver ali no contato com Deus o dia a dia. Assim, é no relacionamento, né? Deus você não toca, né? Você só experimenta, você vive. Então, se você ver, experimentar, você pode acrescer esse amor dentro. Aí você começa a perceber que você é amado também, que você também é amor. Quando você tem isso como uma certeza, porque não nos ensinaram que não somos isso, né? Até você acreditar que realmente você é isso, precisa de bastante empenho, né? Você tem que correr, né? Na verdade, correr não. Você tem que estar mais presente com Deus, né? Para poder mudar essa mentalidade. Porque desde pequeno a gente ouve, o ser humano não presta. Ser humano é coisa ruim. E assim, isso está muito no nosso inconsciente. Muito Aí vai mesmo. para a igreja, você vai para a instituição, você é pecador, miserável. E assim, se você tem isso na sua mente, o que você vai ser? Sim. Você só pode se tornar aquilo que está no seu inconsciente. Sim. Então, se você vê, assim, o ser humano, ele tem esse poder de usar o seu livre-arbítrio para o que não presta, Sim. mas a essência, ele não foi criado para isso. Tanto é que quando você faz uma coisa que não está de acordo com a sua consciência, você sofre você sofre aquela sensação, né, de que você não está fazendo a coisa certa, né, assim, tipo, quando você está de desacordo, né, desalinhado com aquilo que você sabe que não é. Agora, acontece também da pessoa estar tão afastada dessa consciência que ela nem tem mais, assim, já não ouve mais, ela não quer nem mais saber, pode acontecer isso também. Mas não foi para isso que a gente foi criado, né? A gente foi criado para ser o templo do Espírito Santo, né? Sim. E se a gente soubesse desde pequeno que Sim. para isso, a gente ia ter uma outra imagem de si, né? E assim, você tendo uma boa imagem de você, inevitavelmente você vai ter uma ótima imagem do outro também, né? E Jesus, acho que veio para nos ensinar isso também, né? Para nos ensinar que a gente tem que amar o próximo, a gente tem que se amar. Não tem como amar o próximo também se você não se amar, né? E assim, eu tenho, como é que fala, meditado sobre isso, né? Para que isso se internalize cada vez mais, né, na minha consciência. E é muito gostoso mesmo esse sentimento de sentir uma paz, uma completude, né? É muito gostoso quando você dá esse tempo assim de meditação, né? Fala, cara. Eu ia falar que eu falo muito para Deus para eu conseguir me ver da forma que Ele me vê. Ai, que legal. Porque às vezes falta isso na gente, né? Quantas vezes a gente pega, eu quero ver o outro com seus olhos, mas eu quero me ver com os olhos dele também. Não. E essa semana ele falou assim, você se cobra tanto em relação ao que você faz por mim, mas de mim você se contenta com tão pouco, eu posso te dar tanto mais.
Eu falei, é verdade. Porque tantas vezes eu falo, Deus, como eu posso te servir servindo ao próximo hoje? Mas também, né, como eu posso receber mais de ti hoje, né? Minha reflexão dessa semana é essa. Legal, né? Tudo encaixando, né? Uhum. Tem uma coisa que vocês também encaixando, que eles estavam de férias. Eles estavam só recebendo. Estavam só recebendo. A gente recebeu, Desfrutando mesmo, né? desfrutando desse amor, né? Essa questão de você realmente entender quem você é, né? Esse amor, essa questão de você realmente se amar, como ele te ama, né? E de você se sentir um com ele. E aí a gente viu nesse momento, cara, o que Deus fez para a gente, sabe? Assim, eu já estava olhando a natureza, né? Uhum. E contemplava aquele mar, aquele som, aquilo tudo, assim, cara, isso tudo é para nós, e nós não sabemos desfrutar disso ainda. E a gente tem que, a gente até como assim, aprender, o que eu tenho pedido é aprender a viver isso, aprender a desfrutar disso, aprender a ser como ele, se ver como ele, né? Porque a gente, olha só como você falou, né, Carol? Como é que você me vê? Nós temos uma imagem nossa toda deturpada. Sim. Toda deturpada. Nós nos enxergamos como enxergavam as pessoas antigamente. Antigamente não tinha um espelho. Você se enxergava, o espelho antigamente era em bronze. Como que você se enxergava todo tudo. Não é a imagem real. Então a gente foi ensinado a se enxergar dessa forma. E a gente só vê com a imagem distorcida. E Até a cultura do somos pecadores. Sim, e a gente tem que aprender a nos olhar no espelho, né? E ver como realmente nós somos. E quando nós vemos isso, e aí a gente vai poder enxergar ele. Quando nós estivermos enxergando ele, na outra face do espelho, a gente está nos vendo que cumpriu o propósito dele na nossa vida, né? Então isso é maravilhoso. E a gente passou, realmente, eu até comentei num dos comentários que eu postei. Ano passado tinha sido o meu melhor aniversário, né? E esse ano ainda foi melhor. E isso é uma promessa, e foi uma decisão que ele me funcionou a tomar no ano passado, né? Quando eu declarei que seria o primeiro ano dos melhores anos da minha vida. E isso foi gostoso mesmo, né? Foi maravilhoso. E aí, sabe assim, caramba, naquele dia a gente passou um dia todo, né? Que a gente passou o dia inteiro. A gente saiu daqui 7 horas da manhã e chegamos aqui quase 1 hora da manhã. Não foi? Passamos assim, desfrutamos aquele dia. E esse ano, ele só me deu 10 dias. Sabe? Então, assim... 10 dias comemorando. Cara, assim, foi tremendo. E o que você falou, você não sabe o quanto eu tenho para te dar. A gente coisa tão pouquinho, tem tanta coisa para a gente desfrutar, né? E eu falei assim, pai, eu não quero, eu quero mais. Eu quero mais, sempre mais, porque eu sei que não há escassez da fonte. Eu acho que Isso é abundância. Nessa coisa do querer mais, né? Mas é enxergar e aquela coisa do merecedor, né? Aquela coisa do grande amor, né? Da gente se sentir tão amado. Mas eu só realmente abro essa porta porque eu acredito que eu mereço ser amado. Quando você não acredita nisso, como é que vai ser? Você fechou a porta. Aliás, às vezes nunca abriu, né? Porque eu acho que quando você abre essa porta, nunca mais você quer fechar. Sim. Aliás, você nem sabe mais a porta, porque nem tem como, nem tem porta mais. Não, eu fico sem receber um pouquinho, eu já fico eu não quero ficar assim, não. E aí, cada vez que você vai aprendendo isso, mais você vê que o que pode acontecer, né?
Você não tem nem você não foi nem ensinado a imaginar o que pode vir. E você tem que justamente aprender, assim, cara, eu tenho mais, eu quero isso, eu vejo isso e a gente colocar em prática e materializar aquilo. E só o que a gente tem programado já para esse ano. Nossa! Já é melhor, muito melhor que o ano passado, né? Sim. Olha o que a gente já fez, né? Melhor, né? E olho para cada um de vocês, né? Veja, olha o que aconteceu do ano passado para cá, o que a gente já viveu, né? É uma baratinha. O que a gente já viveu, né? E o que já tem mais ou menos planejado para esse ano. E olha que tem coisas que virão ainda mais surpreendentes para nós, né, entendeu? Então, e tanta coisa, né, porque a gente se deixa aberto para isso acontecer. A gente tem que estar com a mente e o coração aberto para deixar tudo aquilo que ele fez para nós ser realizado na nossa vida. Né? E que a gente seja, o que eu sempre falo, que a minha vida, que a nossa vida seja uma chama, uma luz para iluminar outras pessoas, para que elas consigam enxergar isso. Não é à toa que a gente vem e faz essa live, né? E esse coisa, eu desfrute. E aquele que estiver procurando vai encontrar isso, vai saber que existe pessoas que estão ainda engateando, mas já estão bebendo dessa fonte. Sim. Já estão começando a aprender a beber dessa fonte. E a gente quer que mais pessoas possam beber e compartilhar disso. Porque um alimenta o outro, né? Essas experiências vêm nos alimentando, nos fortalecendo. Então, isso é maravilhoso que a gente está vivendo, que tem o que o Senhor tem para nós. Hoje me veio o versículo do sermão, né, que ele fala que em permanecer, na verdade, né, e daí na origem esse permanecer é realmente esse habitar ali, é você vivenciar aquilo todos os dias, né, e aí eu estava falando para ele, eu quero permanecer nesse estado, porque eu tava analisando isso porque, assim, filosofia, psicologia, tudo fala sobre esse poder da constância, né, dessa disciplina de você todos os dias, repetidamente, e Jesus traz isso exatamente nesse sentido, para a gente permanecer nessa verdade, porque daí a gente continua desfrutando dessa liberdade que a verdade, né, traz, que é ele é a verdade, então a gente permanecer nesse estado e quanto mais a gente permanece, mais a gente vai estar recebendo também. Sim, e aí se identificando cada vez mais, né? O fim de tudo é isso, né? É a gente se identificar e se nos tornarmos ele. A gente olha para Jesus, que é o nosso exemplo, né? Que é o nosso mestre, como você gosta. A nossa finalidade é se tornar igual. Então, tudo que a gente faz, todo esse aprendizado que a gente tem buscado de viver esse reino que ele conquistou, é para que a gente cada vez mais se pareça com ele e viva aquilo que ele viveu e seja o exemplo como ele foi. Né? Então, o fim de tudo é isso. Para que nós existimos? É para que a gente possa ser luz e sal dessa terra. A gente sabe que essa terra, ele é um reino caído, né? Eu tô, né, trabalhando no livro e tal, e aí às vezes eu paro, às vezes eu volto, e agora eu voltei, e é muito interessante que aí eu percebi que esse livro também está me estruturando nesse sentido, né? Que aí, quando eu fui ler, ele estava falando sobre essa também fala sobre essa coisa da permanência, e fala sobre que a gente passa aqui na Terra preocupado com as coisas da Terra, e que ele não tem nada a ver com esse negócio, né? E que ele falando, vocês ficam o tempo todo preocupados em me pedir alguma coisa que já está aí, já é de vocês, mas essa não, vocês têm que chegar, tipo assim, né? Vocês têm que chegar no ponto onde isso não é problema para vocês. Aí sim vocês vão estar focados em mim.
Mas isso é vocês quem tem que saber, né? Porque, assim, a gente se encaixa numa loucura tão grande que é aquela, né? Eu até acho que eu fiz um vídeo falando que a gente faz um movimento, né? A maioria das pessoas fazem movimento. Ganha o salário, aí paga não sei o que, aí volta de novo, trabalha aquele outro mês todo, você vai ganhar de novo aquele salário para poder pagar. E aí a vida vai sendo resumida, toda a energia da gente está nesse negócio, né? De manter, para se manter aqui na Terra, né? Quando que isso nunca deverá ser um problema para a gente, né? Eu me lembro que quando eu vim trabalhar, eu sabia que o meu trabalho, eu acho que todo mundo devia pensar assim, não importa o que você faça, mas encara isso como uma missão, né? Não importa o tempo que você esteja ali, mas encara isso como uma missão. Onde nós estamos, o mundo é onde a gente é a colheita, né? Então, onde você está, você pode estar cumprindo aquela missão, só isso. Mas o teu foco deve ser o seu relacionamento com Deus. Você deve estar transbordando este amor, essa luz, esse gosto de estar perto de você, né? Porque se ele está em ti, você tem gosto. Então, assim, que a gente possa estar a cada dia, e eu estou nesse aprendizado, gastar mais tempo com ele do que com as coisas aqui. E eu estou começando a meio que ver essa diferença, sabe? Hoje eu estava lá na clínica, e aí, assim, eu tinha falado para a Cíntia, vamos dividir aqui, porque para um não ficar olhando, você não limpou, né? Então, vamos dividir. Então, o meu departamento, qual é o seu departamento? Porque eu vou administrar do meu jeito, dos dias que eu posso, vou fragmentar e vou deixar legal. E aí a gente pediu, e hoje eu tive que ir lá para a clínica, hoje não é meu dia, mas eu tive que ir. Eu falei, quer saber? Eu vou dar um jeito no banheiro, que aí o banheiro do corredor ficou para mim. Aí vou lá. Aí peguei os negocinhos, botei minha lupa e fui fazendo, e eu fui falando com Deus, Senhor, todo mundo que entrar aqui, que seja abençoado, e eu abençoando aquele espaço, falando, isso aqui é um pedacinho do céu, não sei o quê. Gente, fica muito mais divertido, gostoso, né? Do que a pessoa pegar... Você tira todo o peso. Tudo, gente, todo o peso. E foi tão legal, porque a maioria das pessoas, como é que elas lavam o banheiro, né? Elas jogam água, elas fazem calor, é o final disso. Assim, eu fico isso todo dia, sabe? Eu gosto de cozinhar. Isso eu sempre faço isso, para mim nunca é um peso. Tudo que eu faço, eu faço com esse amor. Aí você gosta de cozinhar, né? E eu não gosto de não tenho essa coisa da casa, né? Nunca tive, você me conhece, ela também, né? Nunca tive. Mas, cara, eu aprendi a fazer as coisas com prazer, porque Deus me ensinou esse prazer. Eu deixei de ser aquela pessoa que tem que... eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. Eu deixei de ser isso para ser alguém que tem uma missão aqui na Terra. Para ser alguém que está ali para servir, né? Então, assim, por isso que quando aconteceu aquele negócio com a moça, com a profissional que trabalha lá, eu tive que pedir perdão para ela. Porque isso não quer dizer que você vai virar uma idiota, porque eu acho que eu nunca vou ser. Eu nunca sou uma pessoa muito... né? Aliar. Da Carla. Você não. Você não. O Márcio que deve saber melhor. Ela pega leve com você, Márcio? Sim. Ela pega você. É melhor não contrariar. Gente, olha, eu queria só acrescentar uma coisinha e já estou saindo, porque estou com outros compromissos aqui. Mas o que eu queria acrescentar é que me veio, quando você estava falando, me veio na cabeça
aquele versículo que fala assim, ó, quem ganhar a sua vida vai perder a sua própria vida. Aí, assim, eu ficava pensando assim, é ensinado pra gente que a gente vai perder o céu, né? Morrer, né? Só que, na verdade, você ficar querendo ganhar a vida, você perde de viver a vida. Exatamente isso. Né? Não, agora, assim, vários versículos bíblicos agora tá caindo para mim de outra maneira que me foi ensinado de forma errônea. Hoje eu entendo diferente, né? E Jesus ensinou tanto, olha, se você ficar preso você tem que viver como os pássaros e como os lírios dos campos, né? Que são filhos e não precisam se preocupar. Assim, isso é muito radical para a nossa maneira de viver, mas eu estou começando a experimentar isso, assim, acho que cada um daqui está começando a experimentar a paz, né? Porque quando você faz tudo que você faz com gratidão, com amor, você recebe de volta muita paz, muita tranquilidade. E isso realmente é um dos tesouros, né? Que você não tem como comprar, né? Jesus falou assim, ó, a paz que eu te dou, o mundo não te dá, né? E assim, é muito gratificante mesmo. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão. Eu tenho a impressão que eu ando em passos de formiga. Sabe? Tipo assim, eu queria voar, sabe como? Tipo, eu queria estar muito mais lá na frente, mas se eu for parar e pensar, eu vou ver que já andei um bom caminho, né? Só que não é na velocidade que eu gostaria. Né? Mas, assim, de qualquer maneira, sou super grata por tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho vivido. Mas eu acho que o mais marcante mesmo é que, independente do que esteja acontecendo, essa paz de que está tudo bem com você, está tudo bem com você e o seu Criador, está tudo bem, as contas estão zeradas, você não está devendo nada. Essa consciência leve é uma coisa que realmente ninguém pode te dar. Só nos mesmos, sabe? E assim, não tem ninguém que traz essa proposta, sabe? De você, olha, eu estou trazendo para você vida, né? Uma vida de verdade. E, cara, assim, não tem como você não acordar de manhã todo dia grato se você poder experimentar um pouquinho dessa verdade, né? É isso, gente. Eu queria deixar a minha contribuição aqui, dizer que eu amo vocês, que estou ansiosa para vocês virem e eu já tenho que ir, tá bom? Bem, Tchau, tá Beijo. Bom final de semana. Tem uma semana abençoada, final de semana, uma semana inteira. Bem, beijo. então, e aí eu me lembrei, né, nesse momento que Deus estava me instruindo sobre o merecimento do amor, eu me lembrei de uma paciente no Rio de Janeiro, que aí ela falava assim, meu marido não me dá nada, né? Meu marido não lembra de mim, meu marido não sei o quê. E assim, eu falei, mas como você sabe? Eu falei, ele nunca lembra, você nunca sabe que ele lembrou de você. Não, sabe o que ele me traz, às vezes, da rua? Ele sempre traz coisas da rua. Aí eu falei, o que ele traz? Ele traz a tomada, que eu, às vezes, reclamei com ele que a tomada estava ruim, aí ele traz. Ele traz coisas assim, né? Um negócio que caiu, a fechadura, ele traz a fechadura. Que o homem presta atenção. Aí eu falei assim, então ele lembra. Isso é o que ela demandou para ele. Sim, mas ele lembra, né? Aí tá, aí ela ficou meio assim e tal, eu falei, beleza, aí ela sempre me avisava, hoje ela não avisa mais, porque não adianta muita coisa, mas ela me avisava do dia do aniversário dela. E eu falei, beleza, né? Mas eu não imagina, todo mundo me avisa do dia do aniversário, imagina se eu vou ficar, né? E aí eu falo, só beleza e tal. E aí, nesse dia, eu estava no consultório, ela me ligou para dizer que hoje era aniversário dela. Eu falei, tá. Aí, ela ia no consultório assim mesmo. Era aniversário dela, mas ela ia assim mesmo. Aí eu liguei para a Floricultura, eu mandei comprar
uma flor bonita, não sei o quê, um vaso, lá. E aí eu deixei bem assim, em cima da minha mesa. E aí ela chegou, ela olhou para a rosa e ficou calada. E aí a gente fez e tal, não sei o quê. Eu falei assim, olha, essa flor aqui que você está olhando é sua. Ela, ai, não acredito, não sei o quê. Mas ela não pegou de cima da mesa. Ela só falou, ficou muito, nossa, sabe? Mas ela não pegou as flores. E aí eu falei, Aí a gente continuou conversando, sei que quando acabou a terapia, ela foi embora, ela largou as flores lá em cima da mesa. Aí eu mandei uma mensagem, falei assim, você não recebe, né? Você não recebe. Porque eu tinha falado isso para ela. Olha, eu acredito que você serve tanto, e quando a pessoa serve muito, é porque ela não recebe. Então, ela está dando um jeito de ser, de ser aceita, né? Porque se a pessoa vive servindo, então ela está dando um jeito de ser aceita. E aí eu falei para ela, acho que você não tem essa coisa do merecimento, né? E aí ela falou, será? Não sei o que. Aí eu fiz esse teste. Dito e feito. Falei, olha aí, você não se sente merecedor. Está pensando em voltar? Você não se sente merecedor. Nossa, os dois voltaram. Nossa, que vergonha. Não, fica tranquilo. Me dá aqui um abraço. A gente precisa aprender a se sentir merecedora, né? Então, assim... E se eles fizessem mais, ela nem ia reconhecer. Aí depois ela descobre exatamente isso, que ele, com todo o presente que ele comprava para ela, não dava certo. Não dava Então, certo. a tomada tem que sentar. Mas tudo que comprava não gostava. Não era, aí ela tinha que trocar, ela tinha que não sei o quê, né? Então, assim, aí é isso. Então, a questão está o quanto eu me sinto merecedor do negócio. Porque se você não olhar para isso, como que você vai receber qualquer coisa, né? Eu me lembro, e aí aquela coisa do copo, que ele não pode estar pela metade. O copo não pode estar faltando, não, ele vai ter que estar todo preenchido. Que aí vem a questão da abundância que você tem para o outro, né? Eu me lembro que eu tinha... Também passa pela ideia de que você não tem que complementar o outro, você não tem que suprir o que está faltando no outro, você tem que, né, os dois têm que se suplementar, Isso. porque os dois estão cheios, né? Cheios, exatamente. Desculpa, eu te cortei. Não, tudo bem. Me lembro depois do lance da adoção. E aí eu tinha aqui, acho que quase 30 pratos. Eu morava só. Era acho que era eu e a Cíntia, eu não me lembro. Eu sei que eu tinha um monte de prato, né? Aí a dona Jenny, que trabalhava aqui, ela falou alguma coisa que estava faltando prato, alguma coisa assim. Aí eu peguei 12 pratos e falei para ela, 12. Ela, minha filha, mas como que eu vou levar? Eu falei, dona Jenny, tem quase 30 aí. Tá transbordando de prato aqui dentro de casa. Aí ela pegou, e aí eu acho que eu fiquei com uma boa quantia ainda. Aí ela, minha filha, não sei quem ela levou, né? Para ser doce, porque não é doce que a gente come, não sei quem. Então, assim, é isso, né? Porque se eu tivesse pouquinho prato e fosse dar para ela, nem ela teria o suficiente, nem eu teria o suficiente. É por isso que as pessoas são muito insatisfeitas. Eu por isso que eu nunca aceitei também a minha metade da outra laranja. Que outra laranja? Que metade? O quê? Que é uma metade? Também não vou ser metade para ninguém. Ou eu sou inteira. Eu já sou pequena, né, irmão? Mas inteira, entende? Uhum. E transbordando vida possível. Tem que transbordar. Então, assim, não aceita menos na sua vida e nem aceita de ninguém que esteja tirando dele para entregar para você, né? Ela atina no quintal para economizar cachorro. Então, não faça isso. Uhum. Não é? Tem gente que fica assim, latindo no quintal para economizar cachorro. Né? Então, assim, não aceite isso na sua vida. Sabe? Vá se recolher, né, em você mesmo e vai suprir as suas necessidades com você mesmo.
Então, para que você possa transbordar, por exemplo, tem gente que quer adotar uma criança. E aí, quando eu fiz uma entrevista uma vez e eu vi, tá, quais são o que te motiva a adotar uma criança? Ah, nossa, vai trazer vida lá para casa, é porque eu tive problema na minha maternidade, e aí agora eu quero ser mãe. Ó, acho bom você não adotar, não. Coitada dessa criança. Já vai vir com esse peso todo? Uma responsabilidade de transformar a casa numa maravilha. A casa aí não está maravilhosa, não. Porque se não tiver, minha filha, não adota, não, porque vai fazer mesmo. Né? Uhum. E a maioria das pessoas adotam por esses motivos. E a maioria não tem nem noção do que Provavelmente nem conseguiu, teve que conseguir. uhum. Vai arrumar alguém. Ah, porque se alguém... Deus livrando, né? A criança... Vai arrumar alguém. Aí uma vez eu falei, eu quero, né? Queria casar, queria arrumar não sei o quê. Tá, desenha aí. Desenha aí. Eu não me lembro o que foi que eu falei para ela desenhar, acho que foi uma pessoa, sei lá. Não me lembro. Só sei que ela desenhou e aí ela colocou um sol e colocou várias coisas e tal. Eu perguntei, quem é esse sol? Ah, esse sol é a pessoa, né? A pessoa que ela estava querendo casar, na verdade. E aí o cara, né? E aí ela desenhou o sol e o sol era ele. Eu falei, me apresente o sol. Ah, o sol traz energia, o sol traz vida, o sol traz luz, o sol traz... Eu falei, cara, se essa pessoa for embora, você vai ficar na escuridão, sem vida, sem não sei o quê. Por favor, olha para isso. É você quem tem que ter vida, é você quem tem que ter luz, é você quem tem que ter... É você. Entende? Porque senão o outro não vai dar a você aquilo que você não tem. Vai continuar sem ter, porque é a mesma coisa da pessoa falar assim, aí eu faço tudo por ele, né? Aí eu tenho que arrastar ele para ir para o médico, eu tenho que ser, senão ele não vai, e aí eu faço o papel dele, eu faço tudo. Não fez nada. Porque se é dele e ele tem que fazer, você não fez. Porque ninguém faz nada no lugar do outro. Quem que faz? Ninguém. Então, assim, que a E gente... fica uma relação, quando você fala essa coisa do sol ali, né? Que a pessoa entra num relacionamento esperando que o outro vá suprir o que ela está sentindo falta. Imagina o peso. É muito pesado. Já entra devendo. Já é estragado o negócio, né? Já começa ruim, moça. Sim. Com cobrança. Sim, claro. Nossa, né? Deu um peixe para o menino e ele vai morrer de fome. Ensine ele a pescar e ele vai ser abundante. E ele vai ser abundante, exatamente. Sim, é a mesma coisa da pessoa, né? Um relacionamento que eu tive, que ela me abraçou e disse, você é meu remédio. Eu pensei na minha cabeça. Acabou aqui essa história. Na hora, e ó, estava tudo bem, entendeu? E imagina, aquilo era um elogio, mas não mesmo, não para mim. Uhum. Mas na hora, cara, eu falei, oi, acabou aqui essa merda. Abraçou, tudo beleza. Quando eu olhei lá para você, eu falei, vou dar até um período aqui rapidinho para cair fora. O meu remédio, o que você faz com o remédio quando você fica bom? Eu nunca vi ninguém guardar remédio por estimação. Nunca vi. Tomar remédio, Às vezes é doente crônico. Aí sim, né? Mas, cara... Mas às vezes a pessoa, como é que diz? Inconscientemente, ela permanece doente para sim, mas aí é uma porcaria também, né? Ninguém merece. Ele vai estar sempre doente. Vai estar sempre doente. E você vai ser sempre o paliativo. Exatamente. Porque, né? Que não A remediação. são remedios. Então, assim, isso quando você tem a visão, né? É muito sério mesmo. É muito complicado. Quando você entende a questão da... Aí ele foi uma palavra que às vezes ele estava usando como... vou
exaltar, né? Exaltar. Aham. Como que ela fosse indispensável Sim, para mim. sim. Tá, mas Aí, olha nossa, a falou mensagem, com a o que pessoa ele por errada. trás, né? Aham. Aí você vai na etimologia da palavra, você, puta que merda. É, né? Entendeu? Não, Ah, não tem nada. Ia ser muito legal, porque uma das coisas que o Márcio me chamou a atenção, e eu vi de costa para mim, né? Era aquele andar firme, aquela coisa de tranquilidade, da paz, depois veio conversar comigo. E eu olhando assim, falei, nossa, esse cara é muito de bem com a vida, cara, sabe? Leve, né? E é isso, e se você busca uma vida leve, você tem que encontrar alguém com uma vida leve, que foi, né? Ia falando da filha, que a filha precisava de um psicólogo. Então, assim, é isso. Às vezes a gente cara, tudo tão deturpado na vida, né? A pessoa está dependente do outro e a outra está, ai, que lindo, olha como me ama. Não é nada. Ele quer, ou ela quer, é um custo isso aí. Desde o momento que não precisar mais de remédios que se curar sozinho, aí você vai ser a primeira a se Vai ser a descartar. primeira a ser descartada. Então, assim, esses relacionamentos, eles não chegam nem perto, eles nunca vão sentir o gostinho que é duas pessoas livres e optar por estar junto, compartilhar junto, enxergar o outro meio fora dele também. Escolher, né? Escolher. Porque amor é uma escolha também. Que amor é uma escolha. E aí vem essa história que o Senhor falou, eu não tenho filhos preferidos, eu tenho amor para dar. E aí todo mundo vai escolher receber o quanto acha que A intensidade desse amor vai depender somente de você. somente no gente. E a abundância dele está lá. E não é de querer, não, hein? Porque querer todo mundo quer. Não, de boca de fora, né? Aham. A questão é, eu me senti merecedor desse amor. Né? Eu brinco com o Márcio, digo, a gente se merece, né, amor? A gente se merece. A gente se merece mesmo. Eu ouvia isso, vocês se merecem, né? São dois pilantras. Forma pejorativa. Né? Aham. Mas eu falo isso na íntegra mesmo. Eu mereço o marido que eu tenho, meu marido também merece eu, né, amor? Aham. Né, filha? Também merecemos a filha que a gente tem, né, amor? Aham. Aí, sobrou para todo mundo, né? Então, assim, é isso. Então, olha para você e vê se você está se dando. E vê se você está se dando para abundar na vida, né? Você é abundante em você mesmo, porque é para isso que a gente. Né? Quando ele fala assim, olha, eu tenho para vocês uma vida abundante, ele está dizendo, ó, que vai transbordar. Não é uma vidinha medíocre onde você passa o mês inteiro correndo atrás do prejuízo, aí ganha o salário e vai gastar de novo, o mês inteiro você corre de novo. Não, isso aí não tem nada a ver. E não tem nada a ver com vida material. Essa vida você só encontra no caminho, na verdade, e na própria vida. Né? Então, assim, não, a gente desfruta e sabe que tudo vai ficar aqui. Né? Eu me lembro que eu gostava, olha que doideira, né? Quando eu vivia aqui, eu sempre tive. Quando eu vivia no Rio, eu não tinha casa. A casa era da minha mãe. Então, eu não podia também fazer as coisas que eu gostava, né? Receber os aflitos, né? Eu até recebia, né? Minha mãe ia lá fazer aquele chazinho, eles adoravam, mas era, né? Tinha um pouquinho de limite. E aí, quando eu vim para minha casa, eu sempre tinha uma... Aí eu brincava, tem as cadeiras da lamentação. Uhum. E depois eu passei a hospedar as pessoas na minha casa. E aí, o que eu fazia? Era uma casa pequena, então eu saía do meu conforto e deixava a pessoa no conforto, né? Na minha cama e tal. E aí, um dia eu falei para Deus, eu também quero ficar confortável.
porque eu entendi que eu merecia isso também, né? Eu estava cuidando, então, eu sempre achei que o cuidador tem que ser cuidado com excelência, né? Eu falei, eu quero. Aí, olha só para onde que ele me trouxe, né? Então, assim, todos os que passaram por aqui estiveram num quarto gostoso, e eu não precisei sair do meu conforto para dar tudo. Porque quando você tem que... É o que isso vem exemplificar aquilo que você falou do copo, né? Se você não tem para dar, você vai dar o quê? Vai dar o quê? Ele tem que estar cheio para você, Exatamente. transbordando para você dar, né? Exatamente. Então, quando você veio para cá, você saiu de um lugar onde você estava com um copo meio vazio, meio cheio, e você encheu esse copo para chegar no lugar onde você pode hoje abençoar, transbordar para outras pessoas sem que você fique com escassez. Você ainda Então, esse copo é cheio de acordo com que você vai sabendo que você vai merecendo, que você vai merecendo, que você vai merecendo. Isso não significa que você, então não vou fazer nada, porque não. Mas olha a forma como você está olhando a coisa, né? Realmente, aquele negócio de tirar de você, se você vai tirar de você, nem o outro tem, nem você tem. Né? Eu recebi várias pessoas no lugar que eu estava, onde eu estava, como eu estava. Mas eu recebia de uma forma que parece assim, hoje eu olhando, eu já me sentia abundante. Você estava enchendo o copo. Vindo de uma falta, né? Que a gente faz pelo outro de uma falta. Isso. Seja de aprovação, seja por isso mesmo. autoaprovação. Isso mesmo. Então, aí o copo vai enchendo, ele vai enchendo. E aí, mas aí hoje eu percebo, gente, hoje é transbordado mesmo. Hoje o negócio é realmente grande. E ainda pode ser maior. E ainda pode ser maior. Eu fui no salão, né? E aí ela fez aquele visagem. Né? E é muito interessante, né? Eles estudam, é tudo a mesma coisa, com outras palavras. E aí ela disse assim para mim, Rose, cara, então assim, aí você entrou, né, nessa fase onde você vai estar, agora é o grande. Para isso mesmo. Aí contei para ela da minha sala, né, que eu sempre achei, esse pequenininho aí tá de bom tamanho, né? E que o cara estava lá botando os adesivos e falou, olha, fala para a Rose que essa sala é dela, né? Mas não tem a ver com a sala, tem a ver que... E realmente eu cheguei no abundante, eu cheguei no grande, eu cheguei no... E aí as coisas todas vão vindo. Para mostrar para você que, aí, isso aqui... isso aqui você nem vai buscar, você não tem nem esse trabalho, né? Essas coisas vêm de encontro a você, né? E é muito interessante. E aí, quando a psicóloga chegou e ela falou, Rose, gostei tanto dessa sala, a sala que eu estava, que era pequena. Eu falei, sério? Aí ela falou assim, sim, olha, que toda ajeitadinha, não sei o quê. Eu falei, você quer então? Quero, que eu já sabia que eu tinha outro, mas eu não tinha me mudado ainda. E aí, quando ela veio dizendo que ela gostou muito da salinha, né? Eu falei, ok, minha filha, então pode ir. Aí eu ia entrar na outra salinha que ela estava. Aí eu estou entrando, botando minhas coisas, por que eu estou aqui? Já não foi dito que é aquela lá? Peraí. Aí mudei para a minha sala. Nossa, a minha sala está com a coisa mais linda. Então, assim, aí hoje eu olho para aquilo, eu sempre olho, né? Porque quando eu morei dentro daquele rancho, do barraco, que eu chamava barraco, né? Eu tinha uma visão da minha porta, primeira minha porta era cheia de buracão assim, né? Que era aquelas portas feitas de madeira. E sabe aquelas portas que abrem em cima e abrem embaixo, tudo com um negócio, aí tinha um negócio para pendurar assim, era uma visão assim maravilhosa. E eu me deitava assim no sofá, e olhava aquela minha porta. Eu falei, nossa, que coisa mais maravilhosa, mas assim, e eu estava ali servindo. Então, quando você está servindo, você pode ter um palácio, você pode ter um barraco, porque é a mesma coisa. Você está com propósito. Você está ali. Eu estava ali para conhecer Deus. E Deus não estava nas coisas que eu tinha. Deus estava
naquilo que eu precisava aprender a ser. Então, quando você começa, e assim, toda vez que eu estava na igreja, que eu ia pregar, que eu ia para a igreja, para a instituição, eu falava para Deus, não me deixa sair daqui sem uma porção de ti, para que eu possa aplicar na fé. É isso, eu buscava isso, né? E aí, por isso, não tem como, gente, você não crescer, não tem como você não achar a vida abundante se você estiver nesse caminho. Porque só tem isso nesse caminho, não tem escassez, não tem pobreza. Pobreza em todos os sentidos, né? Então, assim, que a gente possa estar olhando para a gente e vendo, né? Seu copo está meio, vai encher esse copo, vai na fonte, vai naquilo que interessa, esquece que tem ao redor, vai no que interessa. E aí você vai começar a aprender de que você, primeiro que você não está aqui por um acaso. A vida sem propósito é uma vida miserável. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se não tiver propósito, você não tem nada. E o que você vai fazer com aquele dinheiro? É por isso que as pessoas, né, arrumam montanhas de dinheiro e acabam na prisão, na miséria que ele sempre viveu. Né? E aí diz que não consegue ter relações porque não consegue confiar nas pessoas, porque todo mundo só está aí por interesse. Exatamente isso. Aí Então, ficam solitários. sim, atraindo quem a pessoa é, porque se eu estou por interesse de ter uma casa, então eu também sou a mesma coisa. Né? Você vem me relacionar com Deus com interesse eu estou, é a mesma coisa. Eu vou ser miserável do mesmo jeito, porque assim, nós é infinitamente mais quem ele é e o que a gente sente, né? Quando tira um tempinho para ele, do que o que você pode ter. É que está tudo junto e misturado. Ok? Uma boa noite para cada um de vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau. E enche os seus copos. Encha, vai tratar de encher o copo. Transborde. Bom fim de semana. Tchau. Sim.